nós vamos resolver os exercícios de matemática da semana 3 do PET do primeiro ano, volume 1. O eixo temático são os números, contagem e análise de dados. O tema são os números. O tópico é potência de 10 e ordem de grandeza. As habilidades é resolver problemas que envolvam operações elementares com potências de 10, conteúdos relacionados à notação científica e interdisciplinaridade com a física e biologia. Atividade número 1. Utilize a abreviação de na NM para representar o nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Para praticar. Então, 400 nanômetros. Quanto que vale isso em metros? Nós precisamos fazer uma regra de 3. Na semana 1, nós trabalhamos que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Então, 1 nanômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E 400 nanômetros equivale a x. Multiplicando cruzado, nós temos que x vezes 1 é x, 400 vezes 10 elevado a menos 9. 400 vezes 10 elevado a menos 9 é a mesma coisa, a gente pode andar com a vírgula para cá para ficar escrito em notação científica e ser um número menor do que 10 e maior do que 1, que nós vimos na semana 2, que o número em notação científica ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então, ando com a vírgula 2 casas para a esquerda, que fica 4. Se eu andei 2 casas para a esquerda, isso aqui também muda e fica menos 7 metros. Ou, isso aqui é a mesma coisa de dizer que é 4 vezes 10 elevado a 2 nanômetros. Ok? Aqui, a B, a C e a D são processos análogos. Como vocês podem observar, é a mesma coisa da gente escrever isso tanto em nanômetros quanto em metros. Eu escrevi para vocês. Vocês podem fazer a regra de 3 ou podem apenas multiplicar por 10 elevado a menos 9 para descobrir quanto que vale em metros. Multiplicando isso aqui por 10 elevado a menos 9 é a mesma coisa que fica 500 vezes 10 elevado a menos 9, o mesmo caso disso aqui, para multiplicar por 10 elevado a menos 7. Aqui também, ok? Atividade 4. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais devem usar máscaras N95, PFF2 ou superiores. Pesquise as informações técnicas das máscaras N95 e PFF2. É muito importante que vocês pesquisem, até para título de conhecimento. Mas eu coloquei aqui uma especificação básica, tem muito mais sobre essas máscaras lá, que filtram elementos contaminantes com eficácia de 95% e filtram qualquer partícula. Então, são máscaras muito boas, muito qualificadas, que filtram bastante coisas, além de máscaras comuns que nós vemos por aí. B. Justifique por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras. É justamente para prevenção de vírus e bactérias, porque médicos, enfermeiros e todas as pessoas da área da saúde têm muito contato com pessoas contaminadas. Então, essas máscaras protegem os profissionais da saúde. Atividade 5 do Enem 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Ele falou aqui que a distância, da proximidade da Terra é 325 mil quilômetros. 325 mil quilômetros é esse número aqui.
ok? E isso em potência de 10, para estar escrito em notação científica, tem que ser um número menor do que 10 e maior do que 1, ok? Então, um número menor do que 10 e maior do que 1, precisa andar com essa vírgula e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui fica 3, 2, 5. Eu marquei a alternativa errada, inclusive. Resposta é a letra D. Até depois olhei ali para ver se tinha outro valor. A resposta é a letra D. Porque eu andei com a vírgula 5 casas para a esquerda. Isso aqui, então, quer dizer que é 3,25 vezes 10 elevado a 5 quilômetros, né? Atividade 6. É do Enem 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilômetros de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, 4,129 milhões. Milhões é a mesma coisa da gente multiplicar por 1 milhão. Isso aqui. E 1 milhão tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 milhão, ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 10 elevado a 6. Então, isso aqui é igual a 4,129 vezes 1 vezes 10 elevado a 6. E a resposta é a letra B. E assim nós terminamos a resolução da semana 3. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abração!